Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Na nossa aula de hoje, a gente vai estar falando sobre o número irracional, que ele é extremamente importante, o número π, né? Como vocês podem já observar aqui na imagem, né, a gente tem aí a representação de alguns de suas casas decimais, né? Algumas delas. Ele é um número irracional, né? Ou seja, ele possui infinitas casas, mesmo que você passe o resto da sua vida aí calculando e calculando, né? Você não vai chegar ao número exato, né? O que acontece muito no dia de hoje, né? Dependendo da área em que se atua, é utilizado apenas a aproximação de π para estar fazendo, né? Os cálculos e tudo mais, tá bom? A maneira mais usual, assim, que é mais utilizada, é apenas o 3,14, tá? Mas em engenharias, em construções mais exatas, que necessário assim, uma exatidão ainda maior, né? Costuma-se utilizar mais casas, dependendo da necessidade. Pode estar sendo usada 4, 5, 10, até 40 casas decimais podem estar sendo consideradas a fim de uma maior exatidão, né? Quanto mais casas decimais forem utilizadas, mais essa aproximação vai ter um valor verdade, né? Mais perto ali do real, né? Bem, e vamos iniciar aqui, ó. Aqui a gente tem o quê? Que, né? O número π aí, como eu já comentei, irracional, cujo valor é 3,1415926 e assim por diante, de forma aleatória e infinita, né? Ou seja, uma sequência infinita de dígitos estudados desde a antiguidade, né? Ele é estudado há muito tempo que se fala em pi, né? O, todas as descobertas que foram acontecendo aí datam, né, o estudo do pi de há muitos anos atrás, né? E o número pi, ele continua, depois de tanto tempo assim, ele continua ainda aguçando a curiosidade dos estudiosos. Por quê, né? O motivo é que o seu cálculo aí resulta em trilhões de casas decimais, né? É o infinito, meu pessoal, é o infinito. Não tem condição assim da gente estar delimitando quantas casas decimais ele tem, ok? O número pi, ele está aí no cotidiano da gente em várias formas, né? Aqui a gente tem o pi no fogão a gás, né? Aqui nas bocas do fogão, elas são bocas circulares, né? Aqui no botão aqui, vocês também puderem observar, é um botão circular, né? Ó, aqui a gente tem rodas de carros, né? Que a gente sabe que é uma forma circular. Quanto mais exata, né? Mais suave é o andado. Caso uma moto, uma bicicleta, ela esteja com o aro empenado, né, ela vai ter uma variância ali no movimento dela, não vai ser um movimento suave, né? Vai ter alguma coisa, né? Mecânicos costumam chamar de pulo, né? Vai ter aquele pulo na roda, né? Aqui, ó, aqui a gente pode observar nos botões do controle do joystick, né? A gente consegue observar aí as formas redondinhas, né? Circulares. Aqui também o pi está presente aqui. Ele não está de forma explícita para você, olha, ele está aqui, não é? Não, você sabe que o pi ele está presente na circunferência e onde existe a circunferência, ele vai estar lá, ok? E aqui a gente tem aí o famoso Free Fire aí, que a galera gosta muito de estar jogando, né? Observar aí que todos os botões aí, né? Diferente aqui da hora de trocar de arma ou de recarregar, né? Que é quadrado, mas os outros botões, se for observar, são todos redondos, né? Nesse botão aí, né? É para tá dando uma jogabilidade melhor, já que o dedo da pessoa em contato com a tela, né, ele vai gerar um ponto lá na CPU do celular, né, no toque que você dá, a tela sendo sensível ao toque lá no momento, né.
Muitos jogadores aí costumam aumentar ou diminuir, dependendo de que forma você utiliza os dedos para estar jogando. Existem diferentes, né, rules de jogo. E a circunferência está lá, você aumenta, diminui ela, procura o melhor layout, né, para sua mão. Né? Aqui eu trago outro exemplo prático que existe o pi, né, em todas as coisas aqui, que temos aí caixa de água, né? A gente tem caixas de água de 20 mil litros de água, de 15 mil, de 10 mil, 500 litros, né? 310 litros. Esse valor aí é definido lá pelas dimensões da caixa, né? A base e a altura lá que vai estar sendo utilizada. Dependendo de como esteja sendo trabalhado, né? Em construções mesmo, para fazer o dimensionamento lá do compartimento onde vai ficar essa caixa de água, né? E o estudo de toda a estrutura para estar sustentando o tamanho e peso de água, né? Que 1.000 litros de água são 1 tonelada, cada litro de água é 1 quilo, né? Ou seja, tem que estar na engenharia é muito utilizada essa dessa forma, né? Para estar fazendo o dimensionamento da estrutura, né? Aqui a gente tem que da onde vem o π, né? A razão, que o π é uma razão, né? Ele é a razão entre o diâmetro e a circunferência, né? O comprimento da circunferência, ou o perímetro, comprimento ou perímetro. Perímetro vai ser a soma de todos os lados, né? No caso vai ser apenas o contorno, né? A linha que vai estar sendo representando o contorno lá da circunferência, né? Π é igual ao comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro da circunferência. Se você pegar qualquer circunferência na sua casa, você com a utilização de uma fita métrica daquelas flexíveis, né? Ou então com a ajuda de um cordão e depois você coloca na régua para ver o que deu, você vai chegar a resultados, né, dividindo lá o comprimento pelo diâmetro, a resultados próximos de 3,14, né, ou 3,2, 3,1, alguma coisa, né? Essa vai ser a razão. Mesmo que você não chegue exatamente a 3,14, 15, 92 e assim por diante, mas você vai chegar numa aproximação. O que isso acontece? Ora, a gente não consegue medir com total exatidão o comprimento da circunferência de forma prática, né? A gente consegue fazer isso na forma né, na forma matemática, na forma mais abstrata, né? Mas não é algo que você consiga fazer na prática, até porque muitas fitas, né, elas só nos levam até milímetros, né? E de milímetros ainda tem ainda várias casas decimais ainda, diminuindo ainda mais a escala, tá bom? Bom, aqui a gente tem um cilindro que ele vai estar sendo calculado a sua área lateral, né? Considere isso aí como se fosse um rolinho de papel higiênico, tá? Um rolinho de papel higiênico, como assim, professor? Ó, não vai ter, né? Não vai ter uma tampa e não vai ter um fundo, né? Vai ser só é igual o tubinho mesmo de papel higiênico, tá, pessoal? Ali vai ter só o papel ali na lateral dele. Ali, se você pegar uma tesoura, cortar, né, abrir ele, né, desse formato assim, como se fosse essa linha aqui, eu vou romper a circunferência aqui e aqui embaixo e vou abrir ele, eu vou formar um quadrado não, um retângulo, porque eu só irei formar um quadrado se as partes lá estiverem bem proporcionaisinhas, né, mas um retângulo vai ser formado. E aí esse retângulo eu consigo calcular a área dele, que é base vezes a altura. Mas a nossa aqui no momento, o que que é a base? A base é isso aqui, né? A base vai ser isso aqui e a altura vai ser o H. A minha base ela vai ser o 2πr, que vai ser a fórmula de comprimento da circunferência, tá bom? 2πr é a fórmula de comprimento da circunferência. Quando ele coloca aqui a área lateral, eu tenho que colocar a altura H, né? Que no caso, o meu retângulo lá, depois que eu cortasse, ele abrisse, eu ia estar formando um retângulo. O 2πr seria a minha base, né? E o H seria a minha altura, ok?
E agora que a gente chega, né, na seguinte questão, né? Qual pizza vale mais a pena? Considerando uma pizza tradicional grande, que possui 35 centímetros de raio, e uma pizza tradicional pequena, né, ela que apresenta aí 25 centímetros, determine a diferença entre a área das duas pizzas, né? Área, área de circunferência, área de círculo, viu? Você vai estar fazendo com πr quadrado, tá bom? O estudo da circunferência ela vai estar entre π e r, né? Toda vez as duas fórmulas aqui. A circunferência a gente vai ter que vai ser 2πr, né? E a área vai ser πr quadrado, tá bom? Aqui no caso a gente vai estar usando a fórmula da área aqui, πr quadrado. Ou seja, ele deu lá um raio de 35 centímetros, né, para pizza grande. Ou seja, a área da pizza grande, vai ser igual a π, né? O raio lá 35 quadrado. E a área da pizza pequena vai ser π, né? Vezes, aqui ele deu 25 centímetros, né? 25 quadrado. Ou seja, aqui em cima eu vou ter, né, π vezes 1225, tá bom? 35 quadrados vai dar 1225. E aqui embaixo eu vou ter, né, π vezes 625. Ora, se aqui eu já tenho a área da maior e aqui eu tenho a área da menor, só basta eu subtrair agora o π aqui, né? Eu não vou transformar ele agora na aproximação, né, que geralmente é utilizado 3,14, eu vou utilizar ele até o momento na forma de π mesmo, tá? Então aqui eu vou ter que 225 π, né? Vai ficar menos 625 π, ok? Isso daqui vai resultar em 600 π. E aqui eu já tenho a minha diferença de área. Cheguei na minha diferença de área. Dependendo da questão, que aqui ela não trouxe, né, alternativas, mas dependendo de algumas questões, elas vão trazer alternativas que estão em π, né, que estão nesse formato de 600 π, como ela vai trazer no formato mesmo de você colocar, né, transformar o π aqui em número, né, na aproximação dele, 3,14, mas aqui vão ser 600 π centímetros quadrados, tá? De área. Aqui você pode transformar ainda para saber mesmo exatamente quantos centímetros quadrados você tem, né? Mas aqui no momento para a gente não é necessário, ok? Bom, chegamos ao final da nossa aula, né? Dúvidas? Se tiver dúvidas, comente, pois a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também, ok? Faça as devolutivas das atividades e obrigado pela atenção.